Boa noite todos! Estamos aqui numa terça-feira à noite para mais uma live sobre a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Hoje a gente vai terminar o ciclo de 10 perguntas que compõem a prova da OBA. A gente tinha uma programação inicial, né, de terminarmos exatamente no dia de hoje as correções das provas, para que no dia 15 de maio a gente conseguisse fazer a prova da OBA com a maior tranquilidade e a maior clareza, todos os conceitos já estarem na nossa cabeça. E aí então nós temos essa nova situação, todo mundo em casa estudando. A prova da OBA, ela foi adiada, ainda não sabemos para que dia, ela não foi cancelada, mas o que acontece é que a gente tem que ter certeza de que todas as escolas do Brasil inteiro voltaram às suas atividades curriculares, porque não adianta abrir a escola num estado e no outro estado continuar em quarentena, que a prova vai ser desigual, né? Todo mundo precisa ter as mesmas chances de ter o período de estudos com seus professores, com a mesma carga horária, para poder conseguir fazer a prova com segurança. Então, mais uma vez, a prova foi adiada, mas não cancelada. Por enquanto, a gente não sabe como que isso vai se dar nos próximos meses. Deixa eu falar uma boa noite aqui. Eu vi que entrou um monte de gente, dá um oizinho aí porque o chat pulou, vamos lá. Autêntico Astrônomo, é isso? Boa noite. Antônio Cândido, muito boa noite. Quem mais tá aqui? Ana Laura, boa noite, sejam muito bem-vindos. Quem é a primeira vez que está vindo aqui numa live do Estimulando Universos, eu sou a Alessandra Rocha, professora e criadora do projeto Estimulando Universos. É um canal aqui no Instagram como um perfil, no YouTube como um canal, onde eu tento descomplicar alguns conceitos de ciência para vocês, crianças e adolescentes. É claro que os adultos são sempre muito bem-vindos, porque a gente tem muitas dúvidas sobre ciência desde pequena, né? A gente fica com algumas perguntas na cabeça, mas como o meu trabalho é voltado para crianças e adolescentes, a linguagem é adequada para esse público também, com conceitos bem complicadinhos de ciências. Quem tá aí de novo, olá! Quem tá aqui? Sami, olá! Rolê Científico, adoro o seu perfil, adoro, muito bom. Dani, Planeta Inusitado, sim, hoje é live da OBA, terminando o ciclo de 10 perguntas, hoje são as últimas perguntas da prova. Lá no meio da live eu vou lançar aí uma perguntinha para vocês, que eu quero saber o que vocês querem para a próxima terça-feira, tá bom? Como a gente já terminou vamos terminar hoje esse ciclo de 10 perguntas, eu quero saber o que vocês querem que eu comece um novo ciclo de perguntas. Eu já tenho algumas ideias, eu vou jogar aqui pra vocês, vocês vão opinar pra mim, tá bom? Ah, João Pedro, olá! Eu tô meio achando que a OBA não vai rolar. Então, João Pedro, olha só, também tô. É ruim falar isso, mas normalmente é em maio, então os alunos têm fevereiro. Eles começam a contar em março, tá? Março, abril, maio, tem mais ou menos 3 meses para se preparar. Se as escolas voltarem em agosto, a gente teria aí até novembro para fazer uma prova. Eu também estou achando que pode ser que não seja possível termos a edição de 2020, mas não vamos desanimar, tá bom, galera? Vamos com tudo para cima da OBA. E outra coisa, né, que eu vivo falando para os meus alunos, a gente está falando de prova e tal, mas tudo que a gente aprendeu aqui, ou revisou aqui, nessas 10 lives, serviu muito para a gente aprender novos conceitos de astronomia, muita coisa de astronáutica que não se conversa nas escolas, né, galera? Vamos lembrar, assim, a gente aprende astronomia na escola de uma forma bem básica, e astronáutica a gente nem fala sobre foguetes. A gente vai falar talvez sobre foguetes lá no ensino médio, quando a gente vai estudar o que a gente vai ver hoje, né? Quando a gente vê a segunda e a terceira lei de Newton,
quando a gente está falando sobre cálculo de trajetória, coisas desse tipo, mas assim, falar de foguete, composição de foguete, que nem outro dia a gente estava falando quais são os estágios e para que serve cada parte do foguete, a gente não vê isso na escola, né? Exatamente, Dani, estudar nunca é demais. Karina tá falando que a escola não vai participar, nunca participou ou esse ano lá no comecinho resolveu não participar? Sim, né, Dani? A gente tá falando de combustível de foguete, exatamente. Matheus, você tá falando que a tua escola não tem nenhum projeto com foco de astronomia. Que pena, que pena. Galera, é muito importante que quem tá aqui na live, que seja estudante, leve para os seus professores e diretores, coordenadores das escolas, essa questão, esse bate-papo. Que a astronomia, muita gente acha que a astronomia é só ficar falando sobre sistema solar, planetas, o Sol, a Lua, galáxia, fala um pouquinho de universo e tal. Não. A astronomia é o estudo do mundo que nos cerca, tá bom? A partir da astronomia, a gente consegue entender marcação de tempo, a gente consegue entender os movimentos do nosso planeta, nós conseguimos entender a história da formação do nosso planeta, e isso é muito importante. É muito importante. Vocês não têm noção o tamanho da compreensão de mundo que a gente tem quando a gente começa a falar sobre a formação planetária. A gente compreende muitos dos fenômenos que a gente olha pela nossa janela e observa quando a gente começa a estudar astronomia. Tá tudo ligado, né? A astronomia, ela abrange todas as outras ciências, né? A gente fala muito de física na astronomia, a gente fala muito de química na astronomia, a gente fala muito de biologia na astronomia. Então, assim, quando uma escola tem um projeto onde a astronomia é sim alguma coisa que você dê valor e faça parte do dia a dia, as outras matérias se beneficiam demais. E a OBA, ela traz isso para uma escola. Por quê? Como vocês já viram em outras correções de prova que eu fiz, a OBA, ela parte do princípio de que a interpretação de texto é a ciência que a gente precisa saber para fazer uma prova. Então é o português, é a matemática básica, tá? Que pega assim análise de gráficos e tabelas, tá? Isso não é a astronomia. Isso é da escola, né? Quantas vezes a gente tá lá vendo geografia e a gente vai falar sobre geopolítica e tem ali uns gráficos, umas tabelas pra gente fazer o comparativo e tirar a nossa análise, né? E a prova da OBA pede isso, né? Tem uma questão que eu não trouxe pra vocês, mas é uma questão sobre desmatamento na OBA. Que a gente tava falando de satélites e é uma questão de análise de mapa. É um mapa de um imageamento por satélite e você tem que interpretar os dados, tá? Então isso cai na OBA. Então assim, quando a escola tem um projeto que leva a OBA para os alunos, a escola se beneficia de todas as maneiras. Então, vão atrás disso, tá bom? Conversem com seus coordenadores, professores de ciências, coloquem esses pontos para eles. Eles vão compreender a necessidade e aí, quem sabe, a partir de 2021, quando tudo tiver mais ou menos ali a uma nova normalidade, a gente consiga fazer com que mais escolas abracem a OBA, né? Essa seria a 23ª edição da OBA, tá? Seria, eu digo seria, porque eu ainda acredito que vai acontecer, mas, né, tudo é possível, né? Dani, você tá falando as escolas deveriam ter pelo menos a prova da OBA. Sim, é gratuito, né? A prova é gratuita, é voluntária, tá? O aluno que não quiser participar não precisa, não é vinculado a nenhuma outra marca que você tem que atingir na sua escola, né? E é um dia para celebrar a astronomia, né? A prova, como eu disse lá na primeira live, a prova tem mais ou menos 4 horas de duração para os níveis 3 e 4.
tá? Nível 1 e 2 tem 2 horas de duração, tá? Então os níveis 3 e 4 são 4 horas de duração. O período escolar vai de 5 a 5 horas e meia. Olha só que oportunidade de você fazer num dia na sua escola, o dia que vai ter a prova da OBA, você fazer o dia da astronomia. Então você faz a prova, tem eventos astronômicos na sua escola, tem palestras, tem oficinas. Seria um dia assim maravilhoso para a disseminação da ideia da astronomia. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Jefferson, Black Woman! Jefferson Universo Genial, seja bem-vindo, bem-vindo. Bom, vamos lá, galera. Então eu já bati um papo com vocês aqui, já trouxe essa questão de pode ser que sim, pode ser que não, vamos aguardar, né? Não dá para saber, mas estudando astronomia sempre. E conte com o Estimulando Universos para simplificar alguns conceitinhos para vocês, tá bom? Estamos aqui para isso. Maíra, minha prima querida, Maíra, beijos, ai que bom ter você por aqui, que saudade da família, meu Deus, eu vejo o aluno, morro de saudade do aluno, vejo família, saudade da família. Vamos lá, ai Samara, adoro esse meu apelido de Doutora Ripley, adoro, minha cara. Vamos lá então, gente, hoje, olha lá, a mamãe chegando também, muito bem, muito bem. Ah, não era Black Woman, era Big Woman. Os dois estão valendo. Gente, eu tô cheio de apelido aqui pelos meus amigos, hein? Big Woman, Doutora Ripley. Adorei. Então vamos lá. Gente, vou começar como a minha grande amiga Dani me sugeriu há um tempinho atrás, começar pela prova 4, nível mais difícil, assim a gente tem mais conceitos para trabalhar, tá bom? Estou na questão de número 10. Questão de número 10, isso quer dizer que acabamos o nosso ciclo de 10 perguntas. Quero a opinião de vocês no meio da live, eu já pergunto, mas fica pensando aí o que vocês querem me pedir, tá bom? As lives de terça-feira, 7h30 da noite, continuam com o tema de astronomia, tá, galera? Mas o que vocês querem me pedir? Lembrando que o foco é pedagógico, educacional, levando conceitos de astronomia para a criançada, tá bom? Beijinhos! Fiquem pensando. Vamos lá. Questão de número 10, nível 4. Estamos falando de astronáutica. Lembrando que as questões de número 8, 9 e 10 da prova da OBA são todas de astronáutica, tá? Então vamos lá. Questão 10, nível 4. Em 4 de outubro, presta atenção aí, galera. Em 4 de outubro de 1957, os russos, que não ganharam a corrida espacial oficialmente, mas são os grandes vencedores, os russos colocaram o primeiro satélite artificial em órbita da Terra, o Sputnik. Então vamos lá, primeira informação aqui, gente. 1957, os russos chegaram primeiro no espaço, tá bom? Colocaram em órbita o satélite chamado Sputnik, tá? Isso fez com que os americanos tremessem de cima a baixo, porque eles não faziam a menor ideia do que o Sputnik faria lá do espaço. E Sputnik ficou mandando uns bips apenas. Isso os americanos estavam tremendo, achando que viria algum ataque aéreo por aí, mas era simplesmente os russos tomando conta do espaço primeiro do que os americanos, né? Gente, eu falar dos russos, quem aparece na live? Quem aparece? Parece que a Jaquita escuta eu falar os russos. Aí a Jaquita aparece. Jaquita apaixonada pelo programa espacial soviético, né? Então vamos lá. Isso em 1957. E em 2017, essa prova aqui, gente, é a prova de 2017, tá bom? Essa questão, 2017. Em 2017, foi lançado o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, SGDC. Galera, a OBA gosta muito de dar ênfase às conquistas brasileiras, tá bom? Então, sempre você vai ouvir falar de satélites brasileiros, de personalidades brasileiras,
de bases de lançamento brasileiro sempre, tá? Então, saiba que principalmente na parte de astronáutica vai haver perguntas sobre o Programa Espacial Brasileiro, tá bom? E o Programa Espacial Brasileiro, como eu disse na live passada, inclui as duas bases, tá? A Barreira do Inferno e a Alcântara, inclui Marcos Pontes e inclui os satélites enviados pelo Brasil. Como eu disse, a gente lança satélite com uma boa frequência, mas sempre por bases chinesas, americanas, europeias, enfim, tá bom? Deixa eu dar um oi aqui para quem chegou. Astromars, olá, tudo bom? Jaquita, chegou, né, Jaquita? Tava falando dos russos e pum, aparece. Que coisa, né? Ah, e a camiseta. Sim, a camiseta de hoje é do Interestelar, do filme Interestelar. Não preciso nem falar quantas vezes a gente já assistiu e já se emocionou com esse filme. Astronauta Urbano, tá bom? Querem essa camiseta? Entra lá no Astronauta Urbano, coloca o cupom Estimulando Universos que vocês têm desconto. Vamos continuar falando aqui, ó. Então, falou do Sputnik e falou do nosso satélite geoestacionário de defesa e comunicações, tá bom? Temos aqui a pergunta, mas com uma tabela pra gente analisar, tá? Eu vou falar aqui a tabela para vocês, porque eu não tenho como mostrar, então prestem atenção nos dados. Baseando-se nas informações da tabela ao lado, escreva certo ou errado em cada uma das sentenças abaixo. A tabela é o seguinte, eu tenho um comparativo do Sputnik e do satélite geoestacionário, tá? O SGDC. Vamos comparar então, eu vou aos pouquinhos pra gente bater um papo sobre isso, tá? Ano de lançamento. Então, o Sputnik, a gente já falou, 1957, e o nosso satélite geoestacionário, 2017. 1957, 2017. Kakazu, bom dia, boa noite, meu amigo nipônico. Massa. A massa do Sputnik. 83, aproximadamente, tá? 83 quilos. Imagina isso, gente, 83 quilos. E a massa do nosso satélite, 5 toneladas, tá? 5.735 quilos. Então, o satélite russo, 83 quilos. O satélite brasileiro, 5.700 quilos. A grande diferença. Comprimento das antenas. Vocês lembram? Vocês já viram a imagem do Sputnik? Ele é uma esfera. Eu preciso fazer esse modelo, tá? É um modelo que eu não tenho que fazer. Ele é uma esfera com algumas anteninhas para trás, como se fosse um cometinha, tá bom? Ele é muito simpático mesmo. Tem que dar o braço a torcer, que até na estética, os soviéticos que não são muito dados à estética, até na estética ele me agrada, tá? Então é aquela esferinha com uma cauda como se fosse um cometa, tá bom? Então, o período orbital dele é de 1,5 horas, 1h30, tá bom? O que é um período orbital, galera? Quem assiste as nossas lives de sexta-feira sobre o sistema solar, quando eu tô apresentando os planetas para vocês, a gente já falou sempre de período orbital, que a gente conhece como a translação, tá bom? Então é a translação do satélite no planeta Terra. O orbital dele é o período que ele transita ao redor do planeta. Então, período orbital do Sputnik, 1,5 horas, tá bom? 1h30, tá bom? O período orbital do nosso satélite geoestacionário, galera, se o satélite é geoestacionário, ele tem que ficar parado na mesma posição. Obviamente ele está fazendo a translação dele na Terra, mas ele tem que ter que duração? Ele tem que fazer essa volta com a mesma velocidade e duração da rotação da Terra, Se ele é geoestacionário, ele dura,
translação dele ao redor do nosso planeta dura a rotação do nosso planeta, 24 horas, tá bom? Então, Sputnik, 1,5 horas e o nosso aqui, 24 horas. Ele demora 24 horas para translar a Terra, orbitar a Terra, tá? Comprimento com antenas, então aquela anteninha do Sputnik, 4 metros, tá? 4 metros. E o comprimento do nosso satélite geoestacionário, 40 metros. Tô jogando o número aqui, mas na hora de responder eu vou revisar isso aí, tá bom, gente? Tipo de órbita, o Sputnik, ele faz uma órbita elíptica, tá? Então, ele tem a mesma forma que os planetas orbitam o Sol, tá bom? O Sputnik faz a mesma coisa com o planeta Terra. Já o nosso geoestacionário é circular, tá? É circular. Vida útil. O Sputnik durou 21 dias. Isso é um feito, tá, gente? Isso é um feito, 21 dias. E o nosso satélite tem a vida útil de 18 anos. 18 anos. Bastante. Já a potência, obviamente que nem se compara, a potência do Sputnik, 1 watt. Ele ficava mandando só um pulso, tá? Só um pulso, ficava pi, pi, pi. E os americanos tremendo de medo com esse pi de 1 watt de potência. E o nosso satélite geoestacionário, ele tem 12.000 watts de potência, tá bom? Astromagnetar, olá, boa noite. Isso, Dani, já pega a calculadora porque a gente vai fazer continha, hein? Vamos fazer continha. Então, assim, eu joguei vários dados aí pra vocês e agora eu venho com as perguntas de certo e errado. É óbvio que eu vou revisar esses dados e dar um tempinho pra vocês responderem, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta pra vocês me falarem se é certo ou errado. Este ano não é 2020, tá, galera? É o ano da prova, é 2017, tá? Este ano celebraremos 50 anos da era espacial. Olha só, a era espacial começa com o Sputnik, tá? Muita gente tem essa noção de que a era espacial começa com a ida do homem, a pisadinha do homem na Lua. Nossa, tá errando aí por uns quase 20 anos, tá? No mínimo uns 15 anos aí vocês já estão errando se você pensar que é por aí. Então, a era espacial da civilização do planeta Terra começa em 1957, tá? Com o lançamento bem sucedido do Sputnik. Então, 1957 menos 2017, que é a data da prova, 2017 menos 1957. Quanto que dá isso aí, Dani? Você tá com a calculadora, não tá? Manda ver. Ai, Kakazu, hoje no Japão é Dia das Crianças? Que bacana! Parabéns pra você, Kakazu, a nossa grande criança. É mesmo? Não sabia. Peraí, é Dia das Crianças ou é o seu aniversário, hein? Me explica isso melhor. Dani, aceito. Vamos lá. 6 de maio, dia da... que aí já é 6 de maio, né? Dia das Crianças no Japão. Beijo para todos os tesouros mais preciosos da nossa civilização, as crianças. Muito bem, muito bem. Aqui ainda é dia 5, são 7 horas e 55 minutos do dia 5, mas aí já é Dia das Crianças. Parabéns. Vamos lá. Dani e Jaquita acertaram na lata, 60 anos, tá bom? Então, em 2017, fez 60 anos da corrida espacial, tá? Da era espacial. A pergunta aqui é, celebraremos 50 anos, então, certo ou errado? Errado, tá bom? 60 anos. A segunda é, o satélite geoestacionário deverá funcionar até 2035. Então, vamos lá. Ele foi lançado em 2017,
certo? Ele tem 18 anos de vida útil. Então vamos lá. 2017 mais 18 vai dar 2035? Boa noite, Nicolinha, seja muito bem-vinda. Peguem as calculadoras aí, vamos lá. 2017 mais 18 anos de vida útil do nosso satélite. Quando ele vai ser tirado de circulação? Vai lá, quem que tá com a calculadora? Tá a Jaquita, tá a Dani. Vamos lá. Exato. Certo? Mas certo o quê? Certo o quê? Eu quero a conta. Ah, tá bom, tá certo, tá certinho, desculpa. Eu me distraí aqui com a conversa de vocês, tá vendo? Eu tipo, certo o quê? Tá certíssimo, 2035. Jaquita, 2053 não, 2035. Você inverteu aí os números. Tá certíssimo, tá? Então, o nosso satélite geoestacionário vai ficar em órbita até 2035, tá bom? Depois eu trago para vocês aqui quais são ou quais foram e quais são as missões, tá bom? Desse nosso satélite, qual é o objetivo dele, tá bom? Mas logo de cara assim, como ele é um satélite geoestacionário, é um mapeamento de uma área específica do Brasil, que a gente já conversou, né? Visando tanto informações para defesa de fronteiras, quanto de telecomunicações, de comunicações em geral, tá? Comunicações em geral. Beleza, então vamos lá. Pergunta 3. O satélite geoestacionário é cerca de 10 vezes maior em comprimento do que o Sputnik. Então, isso aqui, né, galera? Matemática básica. Sputnik, 4 metros de comprimento. O nosso, 40 metros de comprimento. Qual é essa proporção? De 4 para 40. Quantas vezes é maior? Vai lá, galera. Adoro ver vocês batendo papo aqui, enquanto tem gente com a calculadora fazendo isso. Mas esse aí é fácil, né, gente? O Sputnik tinha 4 metros. O nosso SGDC tem 40 metros. Qual é a proporção? Quantas vezes o nosso é maior que o Sputnik? Vou responder aí porque, né? Puxa vida. É isso aí. 10 vezes. Está certíssimo, certíssimo. O povo aqui tá mandando ver, tô adorando. Oi, Anne, não tinha te visto aí. Ainda bem que você saiu, voltou e agora eu consigo te ver. Tá certíssimo, certíssimo. Então vamos lá. A próxima agora. Agora presta atenção. Enquanto o SGDC dá um giro em torno da Terra, o Sputnik daria 14 giros. Calculadora, galera. Vou repetir o período orbital de cada um, tá bom? Aí é só você dividir, né, para ver quantos giros daria o Sputnik. Então, olha só. O nosso SGDC, o nosso satélite geoestacionário, seu período orbital, ele dá uma volta na Terra em 24 horas, tá bom? 24 horas ele dá um giro. O Sputnik, 1,5 horas. Quantos giros o Sputnik daria no período de 24 horas? Que conta que vocês têm que fazer? Qual é a conta? 24 horas dividido por 1 hora, 1,5 hora. Você vai ter quantos giros o Sputnik dá, enquanto o SGDC dá um só. Vamos lá! Marcela, boa noite! Tá chegando gente aqui, hein? Que gostoso, que gostoso! Gente, depois que eu responder essa pergunta, eu quero que vocês me digam qual tema de todos esses que a gente falou da OBA vocês gostariam que eu continuasse fazendo lives nas terças. Lembrando que às sextas as lives são sobre sistema solar, mas às terças nós acabamos hoje de responder
Ah, o pessoal tá dando a resposta certa. Tô vendo certinho de todo mundo aí. 16. 16 giros. Muito bem. O Sputnik daria 16 giros ao redor da Terra, enquanto o nosso satélite dá um só, tá bom? Então vão pensando aí, tá bom? O que é que vocês vão querer para as lives de terça-feira, as lives de astronomia de terça-feira, tá bom? E vamos então para a última dessa questão. A potência. Ah, Nicolinha gosta de tudo. Eu também, Nicolinha, eu também. Se dependesse de mim, eu entrava toda noite aqui para fazer live de astronomia. Toda noite. Mas é impossível. Tem outras coisas que a gente precisa dar atenção também. Mas, se dependesse de mim... Vamos lá. A potência instalada no SGDC é 12 vezes a do Sputnik. Certo ou errado? Então vamos lá. Quero saber agora qual é a proporção de potência. A gente fez de período orbital, né? Agora eu quero saber de potência. A potência do Sputnik é 1 watt. Foi 1 watt, tá bom? A potência do SGDC, 12.000 watts. 12.000 watts de potência. 1 watt, 12.000 watts. A pergunta é, a potência do nosso é 12 vezes maior do que a do Sputnik, certo ou errado? De 1 para 12.000. Ai, olha só o que o Matheus está me pedindo. Nas futuras lives de terça-feira, você poderia falar mais sobre magnetares. Poderia. A questão é que eu tenho que simplificar isso para a criançada, não é verdade? Lembrando, como eu sempre falo, que o Estimulando Universos ele é voltado para a simplificação de alguns conceitos para os estudantes do ensino fundamental e médio. Tá? Então, o meu foco é trazer a ciência mais próximo das crianças e dos adolescentes e tornar a ciência das escolas, o que eles veem por aí, muito mais atraentes. E eu trago coisas sobre magnetares, tá bom? Pulsares, quasares, pode deixar. Deixa comigo que eu vou pensar numa ótima live pra gente fazer sobre isso. Vamos lá. Então, Anne, nossa, nem sei. Adoro. Gente, olha só. Vamos voltar, que vocês fizeram certinho a proporção, por exemplo, do tamanho de um satélite para o outro. Lembra que vocês fizeram a questão do... Um tem 4 metros, o outro tem 40, tá? 4 metros, 40. Essa proporção é de 10 vezes, certo? 10 vezes. De 4 para 40 é 10 vezes. E de 1 para 12.000? Conta os zeros aí, galera. Conta os zeros. Matéria escura, energia escura, matéria bariônica para crianças. É isso aí. Vocês querem uma live sobre isso, galera? Sobre esse meu modelinho de universo aqui, ó. Quanto universo vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo tudo, né? Isso aqui é o universo, galera. Vocês estão vendo 4 bolinhas coloridas e o resto bolinhas transparentes, mas elas estão aqui, eu prometo. Esse aqui é o nosso universo, tá bom? Onde você não vê nada. Mas tá lá. Tem massa, tem interação gravitacional, tá tudo lá. A gente só não vê. Meu amigo Pedro, matou a pau. Muito bem. Muito bem. Se o Sputnik tinha 1 watt de potência e esse tem 12.000 watts de potência, quantas vezes mais? Quantas vezes esse 1 eu precisei chegar no 12.000? 12.000, tá bom? 12.000. Então a proporção, o nosso satélite, ele tem 12.000 vezes a potência do Sputnik, tá bom? Foi de 1 para 12.000, tá bom, gente? Então essa é a proporção, certo? Você pode trazer sobre a vida de estrelas e suas classificações? Puxa, posso. Nossa, fazer uma live sobre o ciclo de nascimento, vida e morte das estrelas.
Posso. Nossa, gostei do tema. Gostei. Nossa, adorei. Adoro quando as pessoas começam a dar sugestão e eu começo a pensar no meio da live. É ótimo. Isso dá um ótimo ciclo de lives. Vamos falar de estrelas. Que tal? Terça-feira que vem. Vamos falar de estrelas. Então, terça-feira que vem eu começo, tá bom? Eu começo falando sobre o surgimento das estrelas, como é que elas nascem, de onde elas vêm, né? E vou estendendo em várias terças-feiras pra gente falar de estrelas. Adorei. Amei a sugestão. Quem foi que me deu essa sugestão? Porque eu peguei no meio a frase, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Quem foi que me deu essa ótima sugestão? Karina Abreu. Adorei. Pronto, voltei aqui. Ótimo. Curtiu, gente? Vocês querem uma live não, um ciclo de lives para eu falar sobre estrelas? Maravilha. Então tá feito. Terça-feira que vem, falando de estrelas. Legal. Vamos passar então para prova de nível 3. Questão 10, prova de nível 3. Vamos lá? Continuando na astronáutica, vamos falar de Saturno 5. Sempre, tá, galera? Outra coisa que a OBA pega é programa Apollo, é o Saturno 5, tá? Quando a gente fala de foguete, é isso que eles vão sempre pedir. É claro que assim que novos foguetes, novas missões importantes forem sendo desenvolvidas, lançadas e tal, a OBA vai incorporando, né? Não vejo a hora da gente poder falar sobre SpaceX, falar sobre Falcon 9, Falcon Heavy, Starship, isso daqui talvez umas 3, 4 anos. A gente vai estar falando aqui dos foguetinhos do Elon Musk, né? Então vamos lá. Foguete Saturn V, assim como qualquer foguete, é acelerado para cima pela força de empuxo, pela ejeção dos gases lançados para trás em altas velocidades. Isso é conhecido como lei da ação e reação, estabelecida pelo inglês Isaac Newton. Então, galera, aqui nessa questão a gente vai falar sobre duas leis de Newton, tá? Não sei quem tá aqui já está aprendendo sobre as leis de Newton, já estudou sobre empuxo. Eu sei que essa matéria empuxo é no primeiro ano do médio, tá? Mas ali no 9º ano a gente já pode trazer essa questão. Nasceu o filhinho do Musk hoje e vocês viram o nome dele, né? Eu não sei nem pronunciar o nome dele porque são algumas variáveis de uma equação. Então, só sei que é Musk. O filho dele tem um nome de uma equação, né? Eu sou doida a esse ponto também, mas eu sei que as outras pessoas não aprovariam, então deixa pra lá. Karina, já estudei sobre isso, agora estou vendo sobre dinâmica dos blocos. Maravilha, maravilha. Então, assim, quem já estudou sobre empuxo já sabe mais ou menos do que eu vou falar, tá? Mas quem ainda não estudou empuxo, quem ainda não viu as leis de Newton, tranquilo, porque o que pede aqui na prova para o nível 3, tá? No nível 4, que é ensino médio, ele já pede com mais profundidade. O que eu vou falar agora aqui é super tranquilo, tá? Então vamos lá. Eu vou lendo e eu vou explicando para vocês conforme as respostas vão surgindo, tá? O Jefferson falou que Newton foi sensacional. O Jefferson sabe quanto eu vivo citando Isaac Newton, quanto em tudo que eu posso explicar de ciência, a gente tem que remontar ali, entendeu? A gente volta pro Newton, aí a gente dá uma acelerada e chega no Einstein. Eu falei isso acho que na live passada, né? Sobre a gravidade, como foi importante essa visão do Newton para chegar onde Einstein chegou, né? Então, galera, se vocês querem se aprofundar em algumas bases da astronomia, principalmente de dinâmica de universo e tudo mais, Kepler, Newton, e aí você chega nos grandes, Einstein e Hawking, tá bom? Então vamos lá.
Sobre o foguete, sempre atua a força-peso até quando ele está no espaço. Vamos lá? Sobre o foguete, atua a força-peso até mesmo quando ele está no espaço. Então vamos primeiro falar o que é força-peso. Galera, força-peso nada mais é do que uma equação muito fofa de Sir Isaac Newton. Força é igual a massa vezes aceleração, tá? Muito claro, a gente conversou sobre isso lá nas primeiras lives, quando a gente estava falando que o seu peso aqui nesse planeta é diferente do seu peso em outro planeta. Por quê? Porque o seu peso, essa força, ela é a sua massa, a quantidade de matéria que você tem, vezes a aceleração da gravidade do planeta Terra. Então, o quanto você pesa, a força-peso que você está exercendo na superfície do planeta, é, na verdade, a sua massa, é a sua matéria, vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a atração gravitacional, é a aceleração gravitacional do planeta Terra, tá? Anne, você já aprendeu isso, né? Com certeza, com certeza. Força é igual a massa vezes aceleração. Então essa daí é a força-peso. A pergunta é, sobre o foguete, sempre atua a força-peso. Vamos quebrar essa parte em dois. Sobre o foguete, sempre atua a força-peso. Correto. Sobre o foguete e sobre qualquer corpo que tenha massa, sempre atua a força-peso. Beleza? Agora, até quando ele está no espaço? É aqui que vocês precisam compreender o que é a força-peso, tá bom? Posto que a força-peso é massa vezes a aceleração, no espaço as coisas têm massa? Tem. É matéria, tem massa. Em qualquer canto do universo. Massa. No espaço, temos aceleração gravitacional? Temos gravidade? Temos aceleração gravitacional no espaço? Tendo massa, temos gravidade, temos aceleração gravitacional. Então, temos força-peso no espaço? Temos. Tá bom? Então, sim, a força-peso, ela é presente, ela exerce, ela atua no foguete, estando no planeta Terra, estando fora do planeta Terra, estando em outro planeta, enfim. Tá bom? Sim. Massa é tudo que ocupa lugar no espaço. Exatamente. Tá bom? Nicolinha, meu Deus! Galera, muitos conceitos, a gente fica assim, nossa, eu não sei, será que tem força, peso no espaço? Se tem massa, tem, tá bom? Se tem massa, tem atração gravitacional, se tem massa e tem aceleração gravitacional, tem força-peso, tá bom? Então, essa está correta. Sim, o foguete sofre influência da força-peso mesmo no espaço. Quando acaba o combustível do foguete, termina a força do empuxo. Então, galera, empuxo. A gente falou de força-peso, certo? Que tem o sentido para baixo, tá bom? Para baixo, quero dizer, na nossa superfície. No planeta, a força-peso tem o sentido vertical para baixo, tá? O empuxo, ele é a força oposta à força-peso. Ele tem sentido, ele vai para cima, tá? Na vertical. Então, você tem força-peso, vertical para baixo, empuxo, vertical para cima, tá? Essas são as duas forças que atuam num foguete. Força-peso, tem outras, tá, gente? Mas força-peso e o empuxo. O empuxo, ele é feito
terceira lei de Newton. Ação e reação, tá bom? Então, a partir do momento que o foguete libera o seu combustível, ele faz com que o foguete vá para cima. Então, isso é o empuxo, tá bom? Ele manda o foguete para cima, contrapondo a força-peso que manda o foguete para baixo, tá? Então, o combustível do foguete atua como o detonador do empuxo, tá? Arredondou para... vocês estão falando sobre a aceleração gravitacional? Vocês vão ver, realmente, o arredondamento para 10, tá? É isso que vocês estavam falando, galera? Eu perdi o fio aí do chat, tá? Então é isso, a aceleração gravitacional nos livros vem como 10 metros por segundo ao quadrado, mas é 9,8. A mesma coisa quando vocês vão começar a calcular a circunferência e tal, que vocês vão ver o π sendo 3, tá? Mas a forma mais acurada de fazer é 3,14, tá? E, gente, vocês vão ver aproximação toda hora e aqui sim, tá? É isso aí, Anne. Apostilas arredondam, porque o intuito da apostila é fazer você entender o conceito, não ficar preso em contas usando decimais e tudo mais, tá? Maravilha, galera. Então, a pergunta é, quando acaba o combustível que manda, tá? Que joga para baixo para que o foguete vá para cima, quando acabar o combustível, termina a força de empuxo. Sim ou não? Vai lá, sim ou não? Quando acaba o combustível, acaba a força de empuxo. E começa a atuar, obviamente, só a força-peso, né? E aí, sim ou não, galera? Sim, tá certíssimo, tá bom? Terminou o combustível, não tem mais força de empuxo, só vai ter agora a força-peso, tá? Vamos para a próxima? Isaac Newton. Gente, essa eu queria tanto que fosse verdade. Isaac Newton nasceu no Brasil. Eu queria tanto que fosse verdade, mas não. Isaac Newton tem a sua nacionalidade britânica, tá bom? Ele nasceu na Inglaterra, fez seus estudos na magnífica Universidade de Cambridge. Na época, eu já contei essa história acho que milhões de vezes, né? Na época da peste, Cambridge teve que fechar e ele ficou quarentenado em casa, na casa da mãe dele, durante alguns bons meses, se não um ano todo. E foi lá que ele, enfim, estava em quarentena, não podia sair, não podia ir para a universidade estudar, não tinha professor cobrando que ele estudasse coisas que ele não queria estudar. Foi aí que ele desenvolveu os estudos da ótica, tá? Do prisma, do espectro eletromagnético. Foi lá que ele desenvolveu o cálculo, né? Enfim, foi lá que ele desenvolveu a maior parte das coisas que temos como legado de Newton hoje. Foi em tempos de quarentena, quando Cambridge ficou fechado, seus estudantes não podiam estudar, mas eles podiam aprender. E foi isso que Isaac Newton fez, parou de estudar e foi aprender. Fica aí de lição. Parem de estudar e vão aprender. Né? Então não, ele não nasceu no Brasil, ele nasceu na Inglaterra. A próxima. Enquanto dentro da atmosfera também atua sobre o foguete... Volta, gente, tá aqui sonhando com Isaac Newton. Enquanto dentro da atmosfera também atua sobre o foguete a força da resistência do ar. Enquanto dentro da atmosfera também atua a resistência do ar. E aí, galera? Enquanto o foguete está dentro do planetinha, dentro da atmosfera, atua também, além da força peso, a força
de resistência do ar. A resistência do ar, não a força da resistência, desculpa, gente, a resistência do ar. E aí, sim ou não? A gente já conversou sobre isso quando a gente estava falando sobre a necessidade da coifa protegendo o satélite de um foguete, né? E aí, a resistência do ar também exerce Ai, Dani. Você escreveu errado porque a gente zoa muito com esse negócio de Sir Isaac Newton, né? E aí ficou. Sim, Jeffs. É isso aí. Sim. Tá corretíssimo, Sora. Só me chama de vassoura que tá bom, mas Sora tá tudo bem. Sim, tá? Então, a resistência do ar também exerce ali um poderzinho no nosso foguete, não só a força-peso. Por último, a força-peso e a resistência do ar sempre atrapalham o movimento ascendente, o movimento de subida do foguete. A força-peso e a resistência do ar sempre atrapalham a ascendência do foguete. Sim ou não? Você quer que eu fale Schrödinger? Cada nome difícil na ciência, gente, pelo amor de Deus. Às vezes o nome é muito mais difícil que o próprio conceito, né? Então vamos lá. A força, peso e a resistência do ar atrapalham a ascendência do foguete? Sim. Para isso... Peraí, galera. Para isso, o que precisa ser maior... Presta atenção. O que precisa ser maior do que a força-peso e a resistência do ar para o foguete subir? Nessa relação que a gente está falando. O que precisa ser maior no final dos cálculos para que o foguete possa subir, resistindo ou ultrapassando a força-peso e a resistência do ar? O Jefferson já matou a pau. Quem mais? Manda aí. Vai lá, galera. Aí, força de empuxo. O empuxo, ele precisa ser muito maior do que a força-peso e a resistência do ar, tá? Então, para que isso aconteça, você precisa dos estágios que a gente conversou lá com o combustível e em momentos diferentes eles sendo liberados, tá bom? Então você tem o primeiro estágio que dá esse boost, né? Que você libera a primeira quantidade da força de empuxo que você vai ter. Depois você tem o segundo, tem alguns foguetes como o Saturno V que precisava de muito empuxo, 3 estágios, tá bom? 3 estágios com o combustível e os motores. Tá? Então, é isso aí. A minha risadinha do lado é Sheldon. Basicamente. Então, precisamos sempre de um empuxo maior do que a força-peso e a resistência do ar. Tá bom, gente? Resolvemos as questões de número 10, do nível 4 e 3. Vamos para o nível 2? Rapidinho que eu tenho 6 minutos de live sobrando. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Então fechou, gente? Para terça que vem, falando de estrelas? Ótimo. Bom, essa aqui é tranquilésima, hein, gente? Super tranquila. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Beleza, vamos lá. Só vai dar tempo de eu resolver essa daqui, sempre. A 1 a gente não tá conseguindo resolver agora. Que bom que a gente trocou, que a gente ficou com as mais difíceis para bater esse papo. Então vamos lá. Questão 10, nível 2. É a galerinha aí do 4º e 5º ano, tá? Os norte-americanos foram os primeiros a chegar na Lua, mas o primeiro astronauta foi o russo Yuri Gagarin. O Brasil também tem um astronauta. Bom, então antes de eu falar do Brasil também, mais uma vez estamos dizendo quem colocou
o homem no espaço primeiro. Primeiro a gente falou quem colocou o primeiro satélite em órbita, os russos, com Sputnik. Agora a gente está falando quem colocou o primeiro ser humano no espaço. Nós estamos falando dos russos de novo, com Gagarin. Então, né, o Brasil também tem um astronauta. Coloque um X na alternativa que contém o nome do primeiro astronauta brasileiro e do primeiro homem a pisar na Lua. Então tem várias opções aqui com duplo nome, tá? Com 2 nomes. Só uma é o primeiro, o astronauta brasileiro, e o segundo nome é o primeiro homem a pisar na Lua. Então vamos lá. Santos Dumont e Collins. Essa seria o parzinho. Santos Dumont não foi o nosso astronauta, certo? Então já, né? E Collins, Michael Collins, foi o astronauta que ficou na parte da nave esperando os 2 astronautas voltarem para acoplar e voltar para o planeta Terra. Então não, coitado do Collins, nunca pisou na Lua. Nunca, depois ele não foi, né? Agora fiquei na dúvida. Marcos Pontes e Buzz Aldrin. Bom, a primeira tá certa, Marcos Pontes é o nosso primeiro e único astronauta. Buzz Aldrin, nosso Buzz Lightyear Aldrin, não, ele não foi o primeiro homem a pisar, mas ele foi o segundo homem a pisar. Ele pisou junto com o primeiro homem ali, tá bom? Então essa também não tá correta. Marcos Pontes e Neil Armstrong. Corretíssimo. Marcos Pontes, nosso astronauta, e Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. É essa daí que tá correta. Vamos ver a outra. Aldrin e Yuri Gagarin. Não, Aldrin não é o nosso astronauta, quem dera fosse. Yuri Gagarin não pisou na Lua, tá bom, galera? Não chegou lá, tá? Então essa daí foi a resolução da questão de número 10, a última questão da prova de nível 2. A prova de nível 1 é também relacionada à ida do homem à Lua, mas a gente já conversou bastante sobre isso e nós temos apenas 2 minutinhos para encerrar. Galera, então só para fechar, continuem estudando astronomia e astronáutica. Eu espero que eu tenha despertado em vocês algumas curiosidades, alguns desejos de estudarem mais astronomia e astronáutica. Podemos sempre estar aqui falando sobre a prova da OBA, sem data marcada. A gente pode... peraí, eu vou pegar aqui uma da OBA e vou falar com a galera aqui numa live. Mas, independentemente, se vai continuar, se vai ter prova, se não vai ter prova, continuem estudando. E mais, acionem aqui o Estimulando Universos para tirar todas as dúvidas. Manda no direct. Se for uma dúvida bem bacana, que dá caldo, eu marco uma live pra gente continuar, para falar sobre isso numa live. E lembrando, toda sexta-feira temos a live sobre o sistema solar. Galera, essa não tem fim, tá? É claro que eu tenho planos aí para mudar para o YouTube. É uma plataforma muito mais live friendly, né? O Instagram não é muito amigável com as lives, mas para isso eu preciso ainda fazer uma migração dos meus seguidores aqui do Insta para o YouTube, porque assim eu tenho certeza que eu vou atingir vocês lá também, tá bom? Então não se esqueçam, se inscrevam lá no meu canal do YouTube, Estimulando Universos, que assim que eu chegar num número bacana de seguidores, eu passo as lives para lá, fica muito mais fácil, dura mais do que 1 hora, tá? Eu consigo falar com vocês no chat com mais facilidade, tá? Me nota, tô te notando, Jeff, estou vendo você aí, rapaz. Eu tenho 1 minuto para ir embora. Então, por favor, galera, estudem astronomia, estudem astronáutica, se interessem, assistam aos lançamentos de foguete, que tem 1000 canais no YouTube para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre o que está acontecendo no nosso futuro, tá bom? O nosso futuro, galera, eu preciso de vocês crescendo interessados nesse futuro, certo? Bom, então beijos para vocês, vejo vocês sexta-feira na live sobre Júpiter, vai ser maravilhosa, e terça-feira que vem falando de estrelas. Beijos e até mais, galera, boa noite para todo mundo, tchau, tchau!